Agora, era mais óbvio do que nunca. Subaru deveria encontrar seu assassino. Mas para isso, ele deveria checar um por um naquela torre, sendo seus companheiros ou não. Mesmo que ele tivesse que jogar fora algumas de suas vidas, ele acharia o culpado e o esfolaria vivo. Enquanto a cabeça de Subaru cai em direção à areia, a imagem daquela silhueta se dispersa. Com um chamado, Subaru? ele novamente é acordado por aquelas duas pessoas. Nada a dizer dessa vez. Ele só coloca suas mãos no pescoço de Emilia, imaginando como seria fácil quebrar aquele pescoço se ele apenas aplicasse um pouco mais de força. Ele se levanta e abraça Patrash, aquele que não restava dúvida que não o machucaria. Subaru dessa vez não contou a ninguém sobre suas memórias, pois o assassino poderia aproveitar essa informação. Ele então decide remover suas suspeitas um por um. Primeiramente, ele testa a força de Emilia, pedindo diretamente para que ela deixasse ele fazer esse teste. Mesmo com sua força toda sendo aplicada, Subaru não conseguia mover um braço dela, e isso o preocupava. Mais tarde, ele observou Ran de longe. Depois, ele contesta Julius. Sem descobrir nada, ele encontra Shaula no caminho. Para que ele possa ter uma boa relação com Shaula, ele então decide abraçá-la. Só que esse abraço é um tipo de abraço falso. Ele apenas faz isso para enganar o coração dela. Depois que Shaula se alegra com o abraço de seu mestre, ele decide investigar a sala onde Patrash está. Porém, no meio do caminho, ele acaba por encontrar Meili, que o chama, dizendo que precisava conversar com ele sobre algo que aconteceu na noite passada. Um momento então de escuridão, e Subaru então recobra sua consciência e percebe que havia arranhões em seu pulso. Olhando mais à frente, ele vê Meili que estava morta ali no chão de pedra. Ele repara, ela foi estrangulada, e ele nota que seus dedos encaixavam perfeitamente onde havia hematomas no pescoço dela. Era óbvio o que aconteceu. Porém, mesmo assim, Subaru tentava reanimá-la. Ele fazia isso desesperadamente, mas nada mudava. Meili estava morta e não tinha o que fazer. Com isso, ele repara que nas suas unhas, assim como nas mãos de Meili, estavam sua pele e sangue. Subaru se perguntava quem ele podia ter arranhado. Com isso, ele repara que havia sangue escorrendo de sua roupa. Ele olhou em seu braço direito, que estava infectado com sangue de capela, e viu a frase em japonês, escrita com a mesma caligrafia que a dele. Subaru esteve aqui. Um troféu. Foi o que ele pensou. Foi um troféu que Natsuki Subaru anotou por ter matado Meili. Então, além de talvez possuir algum assassino, ele ainda tem que descobrir se foi realmente Natsuki Subaru que matou aquela garota. Já nesse momento, ele não poderia confiar nem mais em si mesmo. Com isso, ele decide esconder o corpo dela em uma mesa quadricular, e depois disso, ele sai do local. No caminho, ele é abordado por Emilia, que o cumprimenta, e ela começa a conversar com Subaru sobre o que fazer depois com Meili, já que eles não poderiam deixar apenas trancada naquela mansão, e como ela ajudou, ela pelo menos poderia fazer parte do grupo. Com isso, Subaru começa a lançar palavras depreciativas para si mesmo. Emilia estranha esse seu comportamento, mas isso era resultado por Subaru lembrar da falecida garota. Com isso, no meio da discussão, Ran aparece e os convida para a biblioteca. Lá, eles recebem a notícia que um novo livro surgiu, o livro com o nome Meili. Subaru se desespera ao ouvir isso. Eles podiam descobrir que ele a matou. Não, que Natsuki Subaru a matou. Isso o deixara tenso, pensativo sobre por que aquele livro existia. Beatrice disse que não leu o livro, assim como todo o pessoal daquela biblioteca, e dissera que primeiramente eles esperavam por procurar ela antes mesmo de ler aquele livro. Mas nesse meio período, chega Shaula. Ao contarem para Shaula que havia o livro com o nome Meili, Shaula apenas disse que é uma pena por aquela garota ter morrido. Mas ela disse que isso era algo natural, então não há algo que se fazer. Com essa resposta fria, Emilia e Beatrice encaram ela com desgosto. Mas Shaula não repara. Na verdade, o que se focou no momento era quem leria aquele livro. Com isso, Shaula recomenda que Subaru leia, pois ela disse que seu mestre antes já havia entrado naquela biblioteca com uma pessoa, e que ele saiu de lá sem qualquer dano aparente. Com isso, Subaru pega o livro de Meili para ler, aproveitando para contar uma mentira de como ela morreu. Ao abrir o livro, e ao lê-lo, era uma garota selvagem que foi abandonada, mas resgatada por Majus, que cuidaram dela até uma certa idade. Sem saber nada, sem saber o que significava viver e o que significava morrer, ela viveu anos ali, com aquelas criaturas, fazendo tudo o que ela queria e quando queria. Até o momento que aquela mulher apareceu, cheia de sangue e matando cada uma daquelas criaturas que ali viviam. Ela então foi levada por aquela mulher por ordem de sua mãe. Assim que aquela mulher ensinou ela a falar, a andar, a ler, e ela ensinou então a seguir a mãe dos assassinos. Isso era o ideal. Meili imitava cada ação daquela mulher, pois ela nunca construiu sua identidade. Quando aquela mulher morreu, ela não sabia o que sentir, ou o que era correto sentir. Depois de ser presa e levada por Subaru, ela aproveitou para procurar o livro de Elsa. Na noite em questão que ela fazia isto, Subaru chegou na biblioteca com uma ideia. Isso a assustou e ela fugiu. Mas depois de se recompor, tomou coragem e voltou para aquele local. Aquele garoto estava cercado de livros, olhando um por um. Ele reparou que ela tinha voltado e se aproximou dela, tocando em seus cabelos, levando até sua boca e beijando seus cachos. Ele disse que não iria esquecer disso depois. Ela não compreendera aquelas ações, mas ele disse que ela poderia encontrar seu eu verdadeiro se ela seguisse a sua imagem e não a de Elsa. Naquela noite, foi o que ele disse. No dia seguinte, ela o chamou para perguntar sobre o que era aquilo, mas nesse momento, aquele Subaru a derrubou no chão.
subiu em cima dela e a enforcou até a morte. Repetidas vezes, ela sentia apenas uma coisa: raiva. Repetidas vezes, enquanto ele a sufocava, ele apenas repetia que aquilo era necessário. Ele pedia desculpas, mas aquilo deveria ser feito, já que as regras foram quebradas. Na próxima, ele disse que fará certo desta vez. Subaru então retorna assustado com aquilo, repetindo palavras como se ele mesmo fosse a própria Meili. Na verdade, era como se ele fosse possuído por Meili. Assustado e desesperado, Beatrice se preocupa e o abraça. Ela começa a acariciar sua cabeça, tentando acalmá-lo. Naquele momento, Anastasia e Júlio aparecem, se perguntando sobre a situação. Subaru então esconde a informação de que Meili morreu e diz que ela estava em algum lugar dessa torre. Assim, ele comanda Shala a ajudar todos a procurar por Meili, mas ele continua ali com Beatrice. Ao ver seus olhos de preocupação, ele pensa por que Natsuki Subaru é tão amado por todos. Um monstro como ele, que mata crianças enquanto ri, mas ainda assim, amado. Olhando para o livro, ele pensou, e se ele não conseguisse achar o culpado? Porque ele apenas não mataria cada um deles, já que quando eles morrem, seus livros aparecem na biblioteca, tudo não seria mais simples? Ele até imagina se deveria então pegar a cabeça de Beatrice e esmagá-la no chão, socando e socando repetidas vezes. Isso seria tão fácil. Ele começa a ouvir uma pequena voz. Então ele repara que era a voz de uma garota. Aquela voz se misturava com seus pensamentos. Então, aquelas vozes se transformam em uma imagem. Aquela imagem era refletida de Meili. Ela aparece para ele como se fosse uma visão. Mas ela apenas diz para ele: mate eles. Será mais fácil. Mas Subaru decide deixar isso de lado, por enquanto. Mas e se Subaru tivesse ouvido ela? Remendando. A partir daqui, começaria a Rota da Gula. Subaru mataria todos os seus amigos, um por um. Ele leria seus livros então, que ficariam na biblioteca de Taiyagita, e a partir das lembranças de todos, ele construía o ideal Natsuki Subaru, aquele Natsuki Subaru que todos botavam sua confiança. Ele então contaria com o apoio de Shala, que não o abandonaria. No fim, ele destruiria todos os vilarejos, perguntando se alguém conhecia o nome dele. E ele mataria sem exceção todos que conheciam seu nome. Não importa em que ele tivesse que matar. Otto, Garfield, Emilia, Ren, Reinhard, não importa, ele mataria todos. No fim, seu plano se resumiria apenas em uma coisa: ele mataria todos, leria seus livros, pegaria todas as informações e lembranças. No final, ele pediria para que Shala se matasse e depois ele se mataria, para que ele voltasse no mesmo instante onde ele estava naquela torre. E lá, a partir das memórias que ele construiu, ele seria novamente o Subaru que todos amavam. Mas essa ideia se desfaz em sua mente, depois que Beatrice gentilmente cura suas feridas e arranhões que ela havia notado. O assassinato se torna um hábito. Isso era mesmo o que ele queria? Matar para resolver seus problemas? Beatrice o leva para a Sala Verde, o deixando lá com Patraste para observá-lo. Mas, vamos falar a verdade, sabemos muito bem que Patraste é horrível em vigiar pessoas. Pelo menos, sua presença fez com que Subaru evitasse uma escolha terrível. Ele queria sufocar e matar a garota de cabelos azuis adormecida, para que assim ele pudesse ler o livro dos mortos e descobrir alguma coisa sobre o verdadeiro Natsuki Subaru. Meili, como aparição, diz para ele que o faça. Seria tão fácil, apenas cobrindo seu rosto com um travesseiro. Ele a mataria, sem qualquer tipo de dor. Mas Subaru então persiste em escolher isso apenas como último recurso. Se fosse para matar alguém, ele recorreria para matar Julius, já que ele era a pessoa com mais chances de ser o provável assassino nos loops anteriores. O tempo se passa e o corpo não foi encontrado. Todos tristes, se reúnem para discutir. Eikidona sugere mudar seus planos e seguirem para os testes, já que seu corpo não aguentaria muito tempo. O ódio de Anastasia seria consumido em pouco tempo. Um silêncio abrupto, por indecisão, é marcado em cada um. Eles entenderam e aceitaram isso, mas lamentam por não encontrar Meili em lugar nenhum da torre. Assim, Subaru espera para que todos durmam e escolhe dormir separado do resto do pessoal na Sala Verde. E assim, ele sai tarde da noite. Aonde está indo? Subaru ignora a voz de Meili. Você está indo até meu corpo, não é? Subaru a ignora e ainda assim, aonde está? Eu lembro de ter deixado aqui. O corpo de Meili, seu cadáver, havia desaparecido. Apenas assim, sumido. Não estava mais ali, em lugar nenhum daquele local. Por que você está se esgueirando para pesquisar isso tarde da noite, Barusu? Ou melhor, falso Barusu. Aquela voz era a voz de Ran. Falso Subaru era um apontamento estranho para ele, mas ele já a esperava. Ele não soube repetir as mesmas ações de Natsuki Subaru. Com isso, Ran começa a blefar para Subaru quieto, dizendo para ele que ela sabe o que ele fez. Matá-la. Subaru precisava matá-la. Mas como? Com isso, Meili indica para Subaru as fraquezas de Ran. Sua fraqueza exposta era o suficiente para que Subaru conseguisse matá-la, socando sua cabeça na parede até o seu fim. Com isso, ele rapidamente faz uma investida em direção a Ran, chegando até alcançar sua nuca. Mas no mesmo instante, uma gaiola de gelo é criada. Isto é feito por Emilia, que também estava acompanhada de Ran,
para investigar aquele Subaru. Com ele preso, Emilia e Ran começam a discutir com o que fazer com um falso Subaru. Ran até disse que seria uma boa se o torturasse. Assim, seus planos seriam revelados. Mas Emilia ainda tem dúvida se ele era mesmo falso. Após isso, Subaru revela ter perdido suas memórias. Ao ver a indecisão estampada no rosto de Emilia, Ran é obrigada a atacar ela e a jogar para o canto, indo em direção a Subaru, e com sua varinha ela testa se era ele mesmo. Ela disse que se realmente aquele fosse Subaru, ele saberia o que dizer para que ela parasse, mas ele não soube o que dizer e ela o acertou. Com o impacto do ataque, ele voa para trás e acaba batendo sua cabeça numa das estacas de gelo. Com isso, Subaru desmaia. Ao acordar, ele percebe que tinha se esgueirado para fora da gaiola de gelo. Ele reparou isso, pois seu ombro estava deslocado. E Ran e Emilia tinham sumido do local. Porém, tinha algo em comum. As paredes daquela sala estavam marcadas todas com as mesmas mensagens postas em seu braço anteriormente. Natsuki Subaru esteve aqui. Com aquela visão, uma voz é ouvida de fundo. Ela estava impressionada e raivosa com aquela cena. Aquele era Reiji Asbury. Mas ele poderia sair da sua sala? Ignorando isso, Reiji caminha em direção a Subaru e decide consertar seu braço deslocado. Em seguida, ele sobreentende por aquela cena que Subaru brigou com as garotas, mas ele deixa isso de lado e também decide sair da torre. Caminhando para as escadas, Subaru persegue e se pergunta como Reiji conseguiu sair de sua sala e por que ele decidiu sair da torre. Reiji apenas responde ao garoto que ele antes não podia sair, mas por agora ele pode, e os motivos dele não querer ficar aqui eram que eram muito entediantes. Ao chegar na ponta das escadas, Reiji, portanto, para ao olhar para baixo. Dezenas de centauros gigantes eram vistos. Aqueles que já apareceram antes estavam cercando as escadas de Pleiades. Uma multidão era vista, mas também havia apenas um único cavaleiro lutando contra elas. Aquele era Julius. Com a visão daquele único cavaleiro lutando com aquelas criaturas, Reiji solta um sorriso e pula até o final das escadas, esmagando ao cair as criaturas e destruindo a todas que estavam no seu redor. Com isso, ele dirige seus gravetos para Julius e disse: "Vamos dar continuidade ao teste, pois estou entediado." Julius e Reiji então começam a lutar contra as criaturas, enquanto Subaru, espantado com aquilo, apenas observa. Ele olhou para a determinação de Julius e ele conseguia danificar aqueles monstros gigantes. Subaru pensou que talvez Julius pudesse morrer com aquilo, facilitando assim seu plano de conseguir o livro dos mortos dele. Mas pelo visto, Julius sabia se cuidar, até mesmo contra Reiji. Reiji estava lutando contra as criaturas também, mas ele não estava praticamente ajudando Julius. Tanto que Reiji até chuta Julius para a parede e ri por ele ter distraído-se. Reiji nem precisava de esforço. A pressão continua. Os monstros são derrotados e mortos por Reiji, de novo e de novo, mas ainda assim não param de surgir mais. Julius percebe que não irá sobreviver aos ataques incessantes de cada criatura. Então, ele olha para Subaru, que estava a metros no topo daquelas escadarias. E ele diz então para ele: "Por favor, encontre Anastasia." Era um pedido unilateral. Subaru ainda desejava que ele tivesse simplesmente morrido, mas ele escolhe então cumprir o que ele pediu e correr para procurar Anastasia. No quarto andar, ele corre o mais rápido que pode e acaba por encontrar Beatrice, acompanhada também de Ekidona. Com isso, Ekidona pede para que Beatrice se afaste do falso Subaru. Mas Beatrice se recusa a fazer tal coisa, dizendo que seu contrato ainda estava formado, então aquele ainda era Subaru. Ekidona, de qualquer forma, decide apontar suas mãos para Subaru, pronta para atirar em sua direção. "Tanto faz, se quiser acabar com isso, faça logo de uma vez." Estas foram as palavras que Subaru dera para a atitude de Anastasia. Ele ainda conta a história de que estava com amnésia, mas ela não acreditava nele. Que se dane. Subaru então explode seus sentimentos ao tópico dele não parecer mais o Natsuki Subaru que era antes. Este Subaru diz que ele é o que ele é agora, e que ele não vai voltar a ser um monstro nojento como o antigo Natsuki Subaru. Ele só saiu da loja de conveniências e se deparou com esse Isekai. No começo, até ele estava feliz, até que tudo deu errado. Ele não pediu por essa dor, ele não pediu por passar por essa loucura. Com isso, Subaru se despenca e acaba-se de tanto chorar. Ele então apenas existe. Subaru só queria ser perdoado por seus atos. Ele queria o perdão de Deus. Anastasia então decide que não vai mudar a ideia de Beatrice em apoiá-lo, mas queria saber o que houve com Julius. Subaru então se reergue e revela que Julius pediu para que ele a procurasse. Anastasia compreende então a situação e ela decide ir para a direção de Julius. Porém, uma silhueta preta com uma luz carmesim no topo aparece atrás de Ekidona. Aquilo era gigante. O que estava atrás de Ekidona nada mais nada menos era do que um escorpião gigante. Nesse mesmo instante, tiros de luz foram lançados na direção de Natsuki Subaru, assim como Beatrice e Ekidona. O EMT é ativado e o escudo invisível é criado, protegendo todos naquele centro enquanto o escorpião continuava atacando. Ekidona começa a atacar também o escorpião carmesim, enquanto Beatrice ativa o Morak para flutuarem e fugirem. Os tiros de Ekidona acertam o escorpião e depois ele cai. O chão começa a se desmoronar e Ekidona cai, mas Subaru usa sua mão infectada com sangue de capela para salvá-la. Com isso, eles tentam fugir para o final do corredor, mas por lá encontrariam apenas bestas centauras. Pensando nisso, eles decidem arriscar e ir para onde o escorpião fugiu. Ao chegar lá, eles não viam mais o escorpião.
Na verdade, tinha apenas uma cauda, pelo menos era um formato de uma cauda. Subaru percebeu isso só depois. A cauda de repente explode, jogando pedaços e pedaços de agulhas de luz na direção deles. Beatriz então, vendo na direção que aquelas agulhas iam, se joga na frente para salvar Subaru, e no mesmo instante ela é dilacerada em pedaços, e Eikidona acaba perdendo suas duas pernas. Subaru tenta arrastar Eikidona para pelo menos tentá-la salvar, mas ela perde muito sangue, e no fim ela acaba morrendo, mas não antes de dar o seu perdão ao Subaru. Com isso, Subaru decide desistir, querendo apenas que sua existência patética desapareça. Ao ouvir um "eu te amo", ele se vê sendo emergido por sombras novamente. Mas dessa vez, aquela mulher caminha em sua direção, como se fosse o abraçar. Mas ele não se importa. No final, nada importa mais. Porém, aquelas mãos não o alcançam, pois são congeladas no mesmo instante. E Subaru é salvo por Emilia. Ela o carrega, fugindo daquela mulher em volta de sombras. Aquela mulher então continua dizendo "eu te amo", mas não o segue mais. Subaru, porém, se recusa a prosseguir. Ele para Emilia e diz que ele deseja acabar com sua existência naquele mesmo instante. Ele decide que não vale mais a pena uma pessoa como Natsuki Subaru existir. Ele ainda conta pra ela que estava com amnésia e que seria inútil. Uma pessoa como ele não faria todos esses sacrifícios. Porém, Emilia chama sua atenção. Ela volta para ele e conta desde o dia que o conheceu. Ela conta tudo, até os acontecimentos de Pleiades. Naquele momento, ouvindo cada uma de suas palavras, Natsuki Subaru congelou com aquilo. Com toda a emoção, Emilia diz para Subaru: "Meu nome é Emilia. Apenas Emilia." Então, ela pergunta para Subaru: "Qual é o seu nome?" Com muito esforço, e depois de ter sua mente aberta, ele entende seu valor. "Meu nome é Natsuki Subaru." Finalmente, ele aceitara quem ele era, mas ao fim, aquele chão desmorona, levando os dois para baixo, enquanto tudo é devorado por sombras emergentes. Os dois caem abraçados enquanto são esmagados por rocha daquela torre. Subaru então retorna da morte para o instante em que ele perdeu suas memórias, mas agora ele estava feliz em ver cada um de seus companheiros bem. Com isso, ele conta a todos sobre sua amnésia. Todos reagem da mesma forma que anteriormente, porém dessa vez, quem dá a ideia de pegar água é ele, e nisso ele convida Ran para participar também. No meio do caminho, ele repete as mesmas ações, colocando Subaru contra a parede e não acreditando no que ele diz. Mas Subaru ainda continua com a ideia de que isso tudo era verdade. Ele diz que esqueceu todos, assim também como esqueceu de Ran. Ran se irrita ao saber que ele esqueceu de Ran, mas Subaru afirmou que desta vez ele iria salvar todos. Ele iria se tornar novamente o Natsuki Subaru. Desta vez, invertendo os papéis, ele que põe Ran contra a parede. Ele fala com toda a convicção que ele irá salvar e recuperar tudo, inclusive Ran. Ran não entende como alguém sem lembranças pode se importar por alguém que nem se lembra. Subaru apenas responde: "Você se importa com ela, e eu a salvarei por Natsuki Subaru, e por você também." Ran decide então acreditar em Subaru. No final, ele promete que fará de tudo, mesmo que ele morra para isso. Assim então, Ran deposita suas esperanças nele e se separam. Mas dessa vez, ele conseguiu pelo menos confortar o coração abatido de Ran. Subaru no final se decidiu. Mesmo sem suas memórias, ele salvaria todas as pessoas do assassino que está dentro da torre. Natsuki Subaru recomeçaria do zero. Mas então, um barulho atrás dele é ouvido, e Subaru responde: "Ah, Meire, aí está você. Aproveitando que estava me seguindo, eu queria conversar com você um pouco. Quero falar sobre o que aconteceu ontem à noite." Um sorriso de determinação é estampado naquele rosto cabisbaixo, enquanto Meire começa a estranhar aquela atitude. Bom pessoal, esse é o fim da parte 4. Acredite em mim quando eu digo que a parte 5 é uma resolução dos mistérios. Então com isso eu finalizo. Peço para que vocês se inscrevam no canal ou então se tornem membros. Também lhes convido para o servidor do Discord e por lá poderemos falar um pouco a mais do que aqui no canal. Falou, até a próxima e fui! Both sides, not Chanel. Seeing both sides, not Chanel.